Muito bem-vindos ao Porto Nerd. Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. E hoje eu vou começar a série de recapitulação para a última temporada de Stranger Things. Sem mais delongas, vem com... Tudo começa no interior de um laboratório. O alarme está tocando nas últimas, ecoando pelos corredores desertos, até que ouvimos passos. Passos apressados, correndo. Então, um cientista aparece, fugindo. Ele tá desesperado. As luzes ao redor dele estão piscando, fora de controle. Ele se joga dentro de um elevador, aperta o botão e, por um segundo, acha que escapou, só para ser atacado por algo. Enquanto isso, do outro lado da cidadezinha de Hawkins, vemos um grupo de amigos jogando RPG. Eles são Mike, Dustin, Lucas e o Will, que vocês posteriormente vão conhecer como o garoto com a pior infância de todos os tempos. Ao final da noite, o grupo decide encerrar a campanha e, já que eles estão nos anos 80, cada um vai para sua casa tranquilo de bicicleta. O Will acaba pegando um caminho um pouco mais ermo, mas tá tudo bem, tudo tranquilo, até que ele vê algo. Will larga a bicicleta e corre pra mata. Da mata, ele corre pra dentro de casa, tranca a porta e as janelas, tenta usar o telefone pra ligar pra mãe, só que a linha tá muda. Desesperado, sem saber o que fazer, ele corre pra fora da casa e vai até o galpão, onde tenta pegar a espingarda da mãe, mas é tarde demais. No dia seguinte, Joyce, a mãe do Will, e Jonathan, o seu irmão, percebem que ele sumiu. Eles ligam pra casa dos Wheeler e descobrem que ele saiu de lá ontem à noite. Sem saber o que fazer, eles continuam procurando. Na escola, os amigos se encontram e acabam sofrendo bullying. Aí nós somos apresentados a Nancy, a irmã mais velha do Will, e a amiga dela, Barb, que acabam se encontrando com o garoto popular da escola, Steve, e combinam um encontro, uma festinha no meio da noite. Se é que você me entende. A Joyce decide ir até a delegacia e pedir ajuda ao Hopper, que é o xerife da cidade. Só que o Hopper acaba levantando a hipótese de que o Will só tá com o pai biológico dele, o Lonnie. Enquanto isso, do outro lado da cidade, uma menina de cabeça raspada e roupa de hospital acaba entrando em um restaurante de um rapaz chamado Benny. Ela tenta roubar comida, mas o Benny pega ela no flagra. Percebendo que tem algo errado, ele oferece comida à garota e então, quando ela tá distraída, decide ligar pro serviço tutelar para buscar alguém que possa ajudá-la. Na escola, o grupo de amigos, que é um bando de... começam a namorar um radioamador que o professor deles encomendou pro clube. Mas aí o Hopper aparece e interrompe eles, começando a questioná-lo sobre o Will. A polícia então começa a fazer buscas e acham a bicicleta do garoto perto da mata, o que leva o Hopper a investigar a casa dos Bayer e a encontrar sinais de luta. No restaurante, duas pessoas que se dizem do serviço tutelar aparecem. O Benny recebe eles com alegria e acaba sendo assassinado ao sangue frio. A 11 vê isso acontecer e foge. Nessa hora, um cara chamado Dr. Brennan entra no restaurante, ouve a porta abrindo, corre para ver o que aconteceu e descobre que a garota já foi embora. Em casa, Joyce recebe uma ligação. Ela atende e começa a perguntar quem é e começa a ouvir a respiração do Will do outro lado. Ela chama pelo filho algumas vezes, só que o telefone simplesmente queima. Mike decide convocar os amigos para procurarem o Will. Na saída, ele até flagra o Steve tentando entrar escondido no quarto da Nancy, mas só ignora ele. Aí, começa a chover. E no meio da tempestade, Mike e o grupo encontram a garota careca perdida. Os garotos levam a menina, que tem medo de trovão, para casa do Mike. Lucas quer contar aos pais do Mike, só que ele insiste em mantê-la escondida por enquanto. Eles até conversam com ela e ele explica que o nome dela é 11, um número que ela tem tatuado no braço. Na casa dos Bayer, Hopper diz a Joyce que ainda não encontrou nada. Ela comenta sobre a ligação do dia anterior. Ele fala que não acredita muito nela, que acha que a Joyce só tá simplesmente se deixando levar pelo pânico. Só que aí ela tem um argumento muito bom. E você acha que eu não conheço a respiração do meu filho? Não reconheceria a da sua filha?
O Jonathan comenta que vai atrás do pai deles para ver se ele sabe de alguma coisa, mas o Hopper insiste em deixá-lo de fora da investigação. Enquanto isso, nos laboratórios de Hawkins, a equipe do Dr. Brenner começa a monitorar os telefonemas que ouviram da cidade e ouvem a voz da Joyce tentando chamar o Will através do telefone. No dia seguinte, Mike cria um plano para tentar apresentar a 11 como uma garota aleatória que tocou a campainha, mas aí ela conta para ele que tem gente ruim atrás dela e que ninguém pode saber que ela está ali, senão eles vão acabar terminando igual ao Benny. A Joyce decide comprar um telefone novo. E enquanto ela tá fora, agentes do laboratório invadem e começam a vasculhar sua casa. Mais tarde, Lucas descobre que a 11 continua na casa. Ele fica decidido a contar aos pais do Mike, mas a garota fecha a porta de repente usando a própria mente, o que deixa todo mundo desesperado. Enquanto isso, Hopper recebe uma ligação sobre o suposto suicídio do Benny e começa a entrevistar as últimas pessoas que viram o cozinheiro. Ele vai ouvindo as histórias uma atrás da outra, até que um dos clientes do Benny comenta sobre uma criança careca com roupa de hospital, que apareceu no dia anterior. Dali, Hopper decide investigar mais a região, até que ele encontra um túnel de esgoto com pedaços de roupa hospitalar presas nele. Um túnel que leva aos laboratórios de Hawkins. Na casa do Mike, 11 revela que sabe sobre o Will e que ele está escondido em um lugar escuro. Ninguém entende direito o que é e ela também não sabe como explicar. No andar de cima, a Nancy decide mentir pra mãe, dizendo que vai dormir na casa da Barbie, quando na verdade ela e a Barbie vão pra festa na casa do Steve. O Jonathan começa a procurar o Will na mata, o que o leva a ficar tirando fotos de tudo, até que ele ouve um grito. Ele corre no meio da mata e então descobre que eram as vozes da Nancy na festa da casa do Steve. Enquanto Jonathan tá lá espiando, a Joyce recebe outra ligação e de repente as luzes da casa dela começam a piscar. Ela tenta chamar pelo Will, mas ninguém responde. As luzes vão piscando cada vez mais forte, até que mãos começam a escapar da parede. Mãos que começam a sair, mãos grotescas. Então um rosto surge e a Joyce sai correndo desesperada. Aí na festa, a Nancy acaba arranjando uma desculpa pra ir dormir com o Steve e deixa a Barbie sozinha na piscina. O Jonathan acaba tirando uma última foto da Barbie antes de desistir e ir embora, e é lá que a coitada é atacada. Provando que tinha uma ex-namorada chamada Bárbara, o roteirista decide que não basta matar a coitada off-screen. Eles colocam ela correndo, fugindo, gritando, implorando pela ajuda da Nancy, enquanto corta pra Nancy no meio do elasta-racha com Steve. Ah, mas vale dizer, a Barbie tá gritando em outro mundo, não no mundo que a Nancy está. E tudo que a Nancy consegue ouvir é um simples eco, ecoando à distância. No dia seguinte, Jonathan acorda e vê a mãe conversando com o abajur. Pois é. Não surpreendentemente, ele começa a achar que ela pirou de vez. Aí, ele começa a dar a entender que ela já teve crises desse tipo antes, e que ela precisa parar antes que seja tarde demais. Eu acho interessante comentar esse conceito, porque ele nunca mais foi explorado no resto das temporadas. Só que a Joyce decide que se é pra acharem que ela tá maluca, então ela vai dar motivo. Ela sai, vai até a mercearia local e compra um monte de luzes de Natal e começa a encher as paredes de casa para conseguir se comunicar com o filho. Enquanto isso, a Nancy chega na escola já arrependida das suas escolhas de vida e começa a estranhar o fato de que a Barbie simplesmente não apareceu na aula. Ela liga para a mãe da Barbie, que confirma que a filha não foi pra casa, porque a Barbie tinha dito que ia dormir na casa da Nancy. Logo, deu bosta, tio! Fugindo um pouco dessas tretas adolescentes, o Hopper decide fazer uma visita ao laboratório. Primeiro ele investiga os túneis de saídas de esgoto, onde ele achou o pedaço da roupa, e então pede pra checar as câmeras de vigilância, mas não encontra nada. Aí na saída, ele comenta que achou bem interessante como nas imagens da câmera não dava pra ver uma tempestade, mesmo que na noite em que as supostas imagens tinham sido gravadas, uma tempestade tivesse caído. Agora, voltando pra escola, o Jonathan começa a revelar as fotos que ele tirou na noite anterior, e uma garota repara das fotos da Nancy que ele tem. Aí, a jovem X9 decide contar tudo pro Steve, que não só confronta o Jonathan, como quebra a câmera dele, e joga todas as fotos no chão. A Nancy até pensa em ajudar, mas acaba não ajudando, só que ela percebe algo interessante. No meio das fotos, uma foto da Barbie sentada na piscina. Curiosa com o que tá rolando, a Nancy decide ir até a estrada e descobre que o carro da Barbie continua ali, estacionado. Então, ela vê alguma coisa na floresta, alguma coisa que começa a ir atrás dela. Ela foge e a gente não sabe o que ela vê, mas é algo sinistro. Na casa dos Bayer, além das lâmpadas de Natal, a Joyce também pinta letras nas paredes. E quando as luzes começam a piscar, ela pede que o Will use as letras para conseguir mandar uma mensagem. E ele manda, ele escreve, corra. E nessa hora,
algo começa a sair da parede de novo, o que faz a Joyce fugir mais rápido do que meu pai quando soube que minha mãe estava grávida. Já o Hopper, percebendo que não vai ter muita informação direto no laboratório, decide ir até a biblioteca para pesquisar algumas informações. E ele começa a encontrar notícias sobre supostos abusos e experimentos que aconteceram sob a tutela do Dr. Brennan, o encarregado do local, que teria inclusive sido acusado de raptar crianças. Ele começa a achar muito estranho, só que não tem tempo de fazer as conexões, já que recebe uma ligação da central e tem que sair correndo. Mais cedo naquele dia, o Mike tinha decidido usar a 11 para encontrar o Will na floresta, e eles estão lá, andando com ela no meio da floresta, à noite, quando eles veem carros da polícia. Eles decidem seguir os carros, que levam eles até uma represa, onde eles descobrem que a polícia achou um corpo. O corpo de Will Byers. Durante a autópsia, Joyce, que não nasceu ontem, pede para checar a marca de nascença do filho e descobre que ele não a tem. Então, ela decide que aquele corpo não é o seu filho. Ela e o Jonathan acabam brigando no meio da rua, já que ele insiste que ela tá tendo uma das suas crises, e ela decide mostrar que não, ao comentar sobre a criatura que viu saindo da parede, uma criatura que não tinha rosto. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Claro, o filho fica mais puto ainda, e então a Joyce resolve que não dá a mínima. Ela volta pra casa sozinha, pega um machado e decide esperar pela volta do monstro. Em casa, Mike briga com a 11, acusando ela de ter mentido sobre o Will. E aí, ele ouve a voz do Will pelo rádio, que a 11 amplifica usando os próprios poderes. Daí ele decide matar a aula e chamar os amigos. A 11 tenta amplificar o sinal de novo, mas não consegue. O Lucas começa a dizer que eles estão errados e o Mike sugere que eles usem o rádio amador da escola. E finalmente dá certo. A 11 consegue sintonizar com o Will. As crianças ouvem ele na sala do rádio amador e, enquanto isso, a Joyce começa a ouvir o filho do outro lado da parede de casa. Ela tenta rasgar o papel da parede e vê o Will, a mão dele, o rosto dele, através de uma membrana de alguma coisa viva, carbônica, estranha. Ela tenta começar a quebrar a parede usando um machado, tentando liberar o filho do que quer que aquilo seja, só que o contato se desfaz, o Will desaparece e ela termina com um rombo em uma casa que parece prestes a cair aos pedaços. Enquanto isso, Nancy é ouvida pela polícia sobre o caso da Barbie. Ela afirma que a Barbie tá em perigo, mas ninguém acredita nela. Então, sem saber o que fazer, ela vai dar uma volta e acaba encontrando o Jonathan e decide conversar com ele. Ela comenta da foto que viu que ele tirou da Barbie e que parecia que tinha alguma coisa junto da Barbie. Ele mostra a foto pra ela, ela comenta que não entende direito o que é aquilo, mas lembra algo que ela viu na mata no dia anterior, algo que parecia não ter rosto. E enquanto isso, Hopper, que ouviu a Joyce dizendo que aquele não é o filho dela, percebe que o legista que fez a autópsia não é o mesmo de sempre, mas um cara que veio de jurisdição federal. Ele decide interrogar o policial que achou o corpo e pega ele numa mentira. Aí, o cara mete um 360 e vira o James Bond e começa a interrogar o cara na base do soco. O policial admite que alguém lhe disse pra encontrar o corpo ali. E nessa hora o Hopper percebe um carro à distância observando os dois. Putaço com o que tá acontecendo, ele decide invadir o necrotério, ir até o corpo e fazer o trabalho que o legista não parece ter feito. E nessa hora, ele descobre que o corpo é falso, o que leva ele a decidir invadir os laboratórios Hawkins. Como um fucking agente secreto, Hopper não só invade o laboratório, como encontra sinais de que crianças estiveram ali. De repente, ele ouve o alarme, ele foge pelo elevador, desce até o porão, onde vê uma passagem, um buraco que parece levar para algum lugar bizarro, e acaba sendo capturado. Ele acorda no dia seguinte em casa, fedendo a álcool e com várias pílulas em cima da mesa, porque aparentemente as únicas pessoas que merecem ser mortas nessa porra é a Barbie e o Benny, mas beleza. Ele começa a vasculhar a própria casa e encontra escutas espalhadas pelos lugares. No outro lado da cidade, no laboratório, o pessoal que trabalha pro Brenner tá mantendo uma escuta na cidade inteira. E aí ele ouve uma gravação do sinal de rádio que foi feito de dentro da escola, uma ligação que só pode ter sido ativada pela 11. Após o funeral do Will, a Nancy e o Jonathan começam a mapear os locais em que os ataques foram feitos e percebem um padrão de onde a criatura tá indo. Daí eles decidem que tá na hora de meter o louco e partir pra vingança. Já os meninos, eles ficam remoendo a explicação que a 11 deu sobre o Will estar escondido em um lugar escuro e, conectando isso ao fato de que eles já ouviram que o Will tá vivo através do rádio, eles percebem que eles precisam de ajuda de alguém superior, alguém com conhecimento a mais, alguém com a biblioteca inteira da história da humanidade na ponta da língua. E como o Google ainda não existe, eles pedem ajuda pro professor de escola mal pago. O professor deles explica sobre o conceito de dimensões paralelas e fala que a teoria é que seria possível
abrir uma passagem para um lugar desses, mas isso teria um forte impacto no campo magnético da região. Aí, em casa, o Dustin tem uma ideia. Ele pega as bússolas de todo mundo e coloca tudo em cima da mesa, e percebe que todas as bússolas estão apontando para o mesmo lugar. Em outras palavras, estão sendo afetadas por um campo magnético. Eles decidem sair os 4 juntos, procurar o local para onde as bússolas estão apontando e, com sorte, encontrar o amigo. Só que na floresta, o grupo começa a andar em círculos. O Lucas acaba percebendo que a 11 tá afetando a bússola deles e acusa ela de ser uma traidora. O Mike começa a defender a 11 e os dois saem na treta. E aí a 11 precisa usar os poderes pra tirar o Lucas de cima do Mike. Só que ela acaba machucando o coitado. O Mike grita com ela e ela fica em pânico e desaparece. Enquanto isso, do outro lado da floresta, Nancy e o Jonathan estão procurando rastros da criatura. Ela percebe rastros de sangue e começa a segui-los e nota que eles entram dentro do tronco de uma árvore. A Nancy resolve entrar nessa árvore e sai em um mundo diferente, onde partículas flutuam no ar. E nessa hora, ela se vê sendo caçada pelo monstro. Por sorte, o Jonathan consegue encontrar a passagem pela qual a Nancy entrou e tira ela de lá no último segundo antes que a passagem se feche. Eles voltam para casa dela, abalados e traumatizados. E pro azar dos dois, nessa hora o Steve, que queria se desculpar por não ter apoiado a Nancy quando ela quis ir falar com a polícia sobre a Barbie, aparece e flagra os dois juntos e, é claro, conclui a coisa errada. Na escola, os agentes do laboratório aparecem como se fossem da área de educação e começam a entrevistar o professor de ciência sobre quais alunos têm interesse no equipamento de áudio e vídeo. Enquanto isso, Dustin tenta apaziguar as coisas entre o Mike e o Lucas, mas o Lucas insiste que não confia mais neles e que vai atrás do portão sozinho, o que causa mais tretas. O Hopper decide levar a Joyce as informações sobre o laboratório e eles começam a repassar tudo o que ele sabe. Aí ele comenta sobre os desenhos de crianças e que acha que o Will tá lá. Só que a Joyce diz que não, que os desenhos do Will são muito bons e que se aqueles desenhos não são, é porque a criança não era o Will. E aí o Hopper lembra da morte do Benny e do comentário que uma criança com roupa de hospital apareceu. E nessa hora, ele percebe que ele está atrás da criança errada. Eles decidem sair e ir visitar a mãe que estava reclamando que a filha dela foi raptada pelos laboratórios. Eles não encontram a mulher, mas encontram a irmã dela, Terry Ives, que os recebe e conta como a irmã passou por experimentos durante a gravidez e acabou perdendo a filha no nascimento. O Hopper, claro, não compartilha essa informação, mas ele começa a suspeitar que a filha, na verdade, está viva. Enquanto isso, nós temos o Lucas, que finalmente chega até os laboratórios, atraído pelas bússolas, e a Nancy e o Jonathan, que estão na cidade se preparando para atrair o monstro e acabam encontrando o Steve na saída. E ele e os amigos decidiram fazer uma brincadeira estúpida e escrever Vadia Wheeler na placa do cinema local. A Nancy fica extremamente magoada e o Steve começa a provocar o Jonathan. Aí, como dois adolescentes com hormônios à flor da pele, eles partem para a briga. No fim, o Jonathan acaba sendo preso e o Steve foge. Do outro lado da cidade, o Mike e o Dustin começam a procurar pelo portal, mas acabam sendo perseguidos pelos bullies da escola. Um dos moleques, que é um filhote de psicopata, coloca o Dustin na mira de uma faca e manda que o Mike pule da represa. E o Mike pula, só que não cai. Ele começa a voar, flutuando em cima de todo mundo até que voltar pro chão, e então eles percebem a 11. O psicopata até tenta atacar, mas acaba tirando um crítico no dado. Exausta, a 11 acaba caindo no chão e começa a se lembrar de um dia, nos laboratórios, quando ela participou de um experimento. Lá, ela tocou uma criatura na escuridão, e isso fez com que o portal se abrisse. Ela revela isso ao Mike, dizendo que ela é o monstro, mas ele a consola dizendo que não, ela é uma heroína que acabou de salvar a vida deles. O Mike decide levá-la pra casa, só que na hora que eles estão entrando, um dos agentes do laboratório, que tá fantasiado como membro da companhia elétrica, liga e avisa que a garota apareceu. O Lucas vê os carros do exército e da companhia elétrica saindo com tudo. Ele entra em contato pelo Walk Talk e alerta que os homens maus estão chegando, o que dá a chance do Mike, Dustin e 11 saírem e fugirem o mais rápido possível. Só que os carros dos caras estão atrás deles, e eles só estão em bicicletas, eles não têm muito o que fazer. Até que a 11 tira uma página do livro do Magneto. Lucas acaba encontrando com eles e pedindo desculpas pelo que fez, solidificando a amizade do grupo. Os agentes entram na casa dos Wheeler e começam a pressionar os pais deles, querendo saber sobre a menina careca, só pra descobrir que eles sabem tanto quanto um político preso com cueca cheia de dinheiro. Já na delegacia, Hopper e Joyce encontram a Nancy e o Jonathan sendo preso. Eles descobrem sobre o monstro e sobre o que os garotos querem fazer, e começam a conectar os pontos quando a mãe do bully safado vai prestar queixa contra uma garotinha careca psicopata que quebrou o braço do filho dela.
Do outro lado da cidade, o Steve começa a ouvir os amigos falando cada vez mais mal da Nancy e percebe que fez merda. Ele se livra deles e resolve limpar o letreiro da porra do cinema. Já os garotos, eles se escondem no ferro velho local e acabam recebendo o contato do Hopper, que foi com os outros até a casa dos Byers para usar o walkie-talkie do Will. Eles revelam onde estão e o Hopper os salva por um fio dos agentes do Dr. Brenner. Em casa, eles explicam sobre os poderes da 11 para todo mundo. Ela então tenta achar o Will e a Barbie, mas ela tá fraca e não consegue. Então ela comenta sobre o tanque em que eles colocavam ela dentro do laboratório, o que dá ao Dustin a ideia de usar um tanque de privação sensorial. Ele liga pro professor, o seu Google pessoal, e se torna o primeiro empata foda da história. O professor fica puto, porque né? Vamos lá, só que ele resolve ajudar, passando as informações pro grupo, que decide montar um tanque de privação sensorial usando a piscina local e o sal da escola. A 11 entra na água e então ela encontra a Barbie, que tá mais morta do que a economia do Brasil. Aí ela tenta localizar o Will, que tá ainda em situação um pouquinho melhor, preso no castelo Byers do mundo invertido. Isso faz com que a Joyce e o Hopper decidam que já deu. Eles resolvem invadir o laboratório, dispostos a entrar pelo portal e ir atrás do filho dela a qualquer custo. Mas antes eles pedem que todo mundo fique na escola protegido e que o Jonathan e a Nancy cuidem das crianças. O que leva os dois a decidirem que vão sair de lá, encontrar a criatura e se vingar da morte da Barbie. E enquanto tudo isso acontece, no mundo invertido, o Will é atacado pelo monstro. Nos laboratórios, o Hopper e a Joyce são capturados. O Dr. Brenner começa a interrogar a Joyce, prometendo que vai salvar o filho dela a qualquer custo. E ela joga na cara dele o quão foda ela é. Enquanto isso, na outra cela, o Hopper tá recebendo tratamento VIP e sendo torturado. Só que o meu garoto tem culhões de aço e mete o louco, negociando não só a liberdade dele, quanto a da Joyce, em troca de uma informação muito específica. A galera do Dr. Brenner aceita, permitindo que os dois usem trajes especiais e entrem pela fenda do mundo invertido para ir atrás do Will, em troca de saber onde a 11 e os demais estão escondidos. Já na casa dos Byers, a Nancy e o Jonathan começam a preparar armadilhas que nem um moleque do Esqueceram de Mim. Eles se cortam para tentar atrair a criatura com o cheiro do sangue, e aí o Steve chega no carro, querendo se desculpar por tudo. O Jonathan tá cansado do Steve e resolve tirar ele de lá à força, só que aí a Nancy aponta uma arma para tentar desescalar a situação. E é nessa hora que as luzes começam a piscar, e a criatura aparece. Ela aparece e ela tá com fome. Os três fogem correndo, se trancam no quarto e o casal espera, atento para ouvir a armadilha sendo acionada, só que isso não acontece. Aí o Steve começa a surtar e a Nancy decide mandar ele embora. Ele vai, mas na hora que ele vai entrar no carro, ele percebe as luzes piscando de novo, o que só quer dizer uma coisa. Lá dentro, a criatura ressurge e pega o Jonathan de surpresa. A Nancy tenta atirar nela, mas a criatura tanca os tiros como se fosse um boss nível 100. E então, quando tudo parece perdido... o Steve começa a descer a lenha no monstro, de novo e de novo, empurrando ele com um bastão que aparentemente tem mais energia cinética do que a porra de uma arma de fogo. Ele empurra o monstro até a armadilha de urso, o monstro fica preso e o Jonathan acende a festa. Eles esperam um pouco, tentam apagar as chamas e percebem que a criatura sumiu. Na escola, o Mike e a 11 têm um momento doce juntos em que a gente vê que ele tá apaixonadinho por ela. Eles estão prestes a se aproximar um do outro e o Dr. Brenner chega. Os soldados invadem e ao invés de fugir, a 11 decide encarar os problemas de frente, usando seus poderes para dar uma leve dor de cabeça naquele pessoal. Só que isso deixa ela exausta. Ela cai no chão e o Dr. Brenner finalmente a captura, só para ser surpreendido com a criatura, que aparece atraída pelo sangue do massacre que uma garota de 11 anos acabou de provocar. No mundo invertido, a Joyce e o Hopper continuam procurando o Will até que encontram um ninho da criatura e o garoto preso na parede. Aí a gente volta pra escola e os garotos estão entrando dentro de uma sala e se barricando para se proteger da criatura. O Lucas até tenta usar o estilingue, só que a criatura invade a sala. Ele se aproxima, cada vez maior, cada vez mais ameaçador, e o Lucas vai pra frente do grupo, armando o seu estilingue e se preparando para matar o bicho de uma vez por todas, só para ser impedido pela 11, que decide roubar o protagonismo. Aí ela desintegra a criatura e acaba desaparecendo no processo. No mundo invertido, Hopper e Joyce conseguem reanimar o Will, numa cena que é muito bonita, já que o Hopper vai se lembrando da filha dele que morreu de câncer, enquanto ele tá tentando trazer o Will de volta. E por sorte, o Will volta. Eles escapam do mundo invertido, a família do Mike chega na escola e encontra todo mundo em choque. Mais tarde, o Will acorda no hospital. Os amigos entram, falam sobre tudo o que aconteceu enquanto ele estava lá. O Hopper garante que todo mundo tá bem e então sai,
só que acaba sendo forçado a entrar num carro do governo. Aí a gente avança um mês no tempo, e o RPG finalmente termina. O Jonathan vai pra casa do Mike buscar o Will, porque aparentemente eles aprenderam dos horrores que acontecem quando uma criança volta pra casa sozinho. E a gente vê a Nancy e o Steve de volta juntos. Ela dá ao Jonathan uma câmera nova, que o Steve comprou sem que o Jonathan soubesse, pra tentar se redimir. E aí ela volta pro sofá e fica com o namorado. Enquanto isso, o Hopper decide sair da festa da firma, que tava um saco, e vai para um lugar um pouco mais tranquilo, o meio do nada, onde ele coloca uma caixa de waffles, a comida favorita da 11, e um esconderijo no meio da mata. E, na casa dos Byers, o Will acorda, vai ao banheiro, começa a tossir e cospe um verme do mundo invertido. E nós sabemos que ainda não acabou.